Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast, que hoje conta com a presença do Dr. Silvio Simeone, dentista aqui em São Paulo. Meu querido, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje. Como estão as coisas? Eu que te agradeço pelo convite, agradeço também as pessoas que estão nos vendo. Graças a Deus, caminhando muito bem e vamos bater um papinho hoje, né? Maravilha. A gente conversou aqui nos bastidores. A gente sempre conversa antes nos bastidores, né? Tem que gravar esses bastidores aí pra gente postar também depois. E você trabalha na parte odontológica. E uma coisa que você falou aqui que eu achei muito importante é: você sempre se viu como um empresário antes de ser dentista. Como que é essa relação? Como que foi a construção da sua carreira até você sair de um consultório e ter uma empresa odontológica? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, Rodrigo. Esse sonho de ser empresário já aconteceu desde lá da minha adolescência. Então, na faculdade mesmo, eu já fazia festas universitárias, eventos universitários. Você era o festeiro da turma. Gostava bastante também e dei um jeito de ter uma remuneração com isso, Que né? legal. E quando eu me formei lá em 2010, a primeira coisa, quando eu comecei a atender, eu falava: eu não vou ficar sentado nesse mocho como o meu avô, por exemplo, que era dentista, até passar a vida toda. Não por preconceito, porque não era o meu perfil. Eu era muito mais de pessoas. Apesar de ter trabalhado muito tecnicamente, muito bem, graças a Deus, foi o que fez crescer. Então, desde o meu primeiro ano de formado, eu me preocupei muito em aprender a ver como o meu tio e outras pessoas se relacionavam com os pacientes, mas sempre com aquela preocupação de profissionalizar cada vez mais a odontologia. Quando eu falo profissionalizar, eu via outros segmentos, por exemplo, segmentos de varejo, outras coisas, como eram bem mais profissionais do que a odontologia. Por exemplo, um dentista, antigamente, para ele ser bem sucedido, bastava ele saber trabalhar, executar os procedimentos da maneira correta. Não precisava ser uma pessoa totalmente polida, com ótimo atendimento, com marketing, com um consultório bonito, nada disso. Primeira vez que eu fui no dentista, eu lembro isso até hoje. Eu era criança. Ele pegou uma seringa e falou: vou enfiar isso aqui na sua boca se você ficar falando. Acabou, mano. Trauma imediato. Eu pego muitos pacientes com trauma hoje, depois Pra a mim, gente só pode muito até falar um anestesiado. pouquinho. Exatamente. Então eu sempre quis isso, eu sempre via, por exemplo, uma loja. Cara, você é extremamente bem recebido dentro de uma loja, muito mais do que dentro de um consultório. Com certeza. E por mais que a pessoa esteja com medo de estar dentro de uma clínica, por que ela não pode ter uma experiência parecida com uma loja? Então eu comecei a pensar nisso, foquei muito em atendimento. Como atender a pessoa bem, como tornar a experiência dela agradável dentro da clínica. Há quanto tempo você começou a pensar nisso? Eu comecei a pensar nisso desde que eu me formei. Então, lá em 2010. Meu primeiro ano eu já pensava. Mas só que o primeiro ano, você não sabe nada. A odontologia é muito prático. Você primeiro precisa aprender a fazer uma restauração, a fazer um canal, depois você aprende a fazer um implante, depois uma lente, enfim. Então, eu comecei a atender e eu não tive uma área que eu me apaixonei. Eu falei assim, cara, eu quero ser implantodontista, o melhor implantodontista. Não. Eu queria ter uma clínica, sempre foi o meu sonho. Então, eu aprendi a fazer implante, aprendi a fazer canal, aprendi a fazer restauração, aprendi a fazer lente de contato logo no início, aprendi a fazer harmonização, até que chegou um momento que eu tinha muito paciente, uma agenda muito cheia, trabalhava às vezes de domingo, e eu comecei a ter um problema muito sério. Eu comecei a perder a qualidade do meu atendimento. Porque você estava lotado. Muito. Qualidade, tudo que eu prezava para o paciente eu comecei a perder porque eu estava muito cheio. Então eu não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para atender bem. E foi aí que me acendeu uma luz que eu falei, pera, eu preciso ter uma equipe. Eu preciso ter pessoas para me ajudar. E aí contratei um dentista. Eu trabalhava na época em 2 salas, eu tinha 2 salas, eu atendia em 2 salas, então atendia com 2 auxiliares e 2 salas. Então, enquanto eu estava trabalhando aqui em uma sala com uma auxiliar, a outra auxiliar estava na outra sala com algum paciente ou já preparando para receber. E aí ficava assim o dia inteiro. Ou seja, você trabalhava freneticamente. Freneticamente. Qualidade de vida péssima, porque só trabalhava, não trabalhava feliz. Aí eu contratei uma pessoa na minha sala, eu atendia, na sala do lado eu atendia também, mas eu deixava alguns períodos para essa dentista atender coisas mais simples. Uma limpeza, uma restauração. E foi assim que eu comecei. Aí eu enfrentei um desafio grande que era aprender a fazer gestão de pessoas. Que é um
super desafio, senhor. Que é o maior para mim até hoje. E vocês não estudam isso na faculdade? Isso, eu aprendi. Fiz administração, estudei e é difícil. Exatamente. Você aprende, claro, melhora com o tempo, mas vocês não aprendem na faculdade. Nada. A odontologia é muito prático. Como é que você buscou essa informação? Como é que você buscou esse aprendizado? Sempre por ter um sonho de ter uma empresa, eu falo, cara, eu preciso aumentar isso. Eu preciso ter pessoas. E aí eu comecei na raça mesmo, tendo uma pessoa, errando, aprendendo. Depois eu tive a segunda. Tive muitos problemas nessa transição, perdi alguns pacientes, porque os pacientes queriam passar comigo, não queriam passar com outra pessoa. É difícil passar carteira. Muito difícil. A sua clínica tem seu nome ou tem um nome genérico? A minha clínica tem o meu sobrenome. Maravilha. Que assim, é bom por um lado, mas quando eu entrei na Oralfy, a gente queria um nome neutro, justamente por conta disso. E eu fui montei uma equipe de 45 pessoas. Uau! Entre a clínica e o laboratório. Eram 30 e poucas pessoas na clínica. Um laboratório de lente. Um laboratório de prótese que fazia Legal. lente também. E Legal. 12 pessoas no laboratório. Então, as coisas foram acontecendo muito e eu fui tendo ali um cuidado e um sucesso muito grande com a equipe. Hoje, por exemplo, o paciente que ele senta na minha cadeira, ele sabe que ele vai ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Você faz a primeira Consulta. Você analisa. Isso. Maravilha. Eu ainda faço, tem uma outra pessoa que faz junto comigo, mas eu ainda faço, analiso. Então eu montei um sistema exatamente como um hospital. Então, por exemplo, a odontologia, geralmente você é uma clínica que tem um dentista que faz várias coisas ali, mas não é igual um hospital que tem uma união de equipe, por exemplo. Os pacientes que chegam na clínica, ele passa por todo um processo de primeira consulta, que leva mais ou menos 1 hora e meia. Depois é feito um comitê de diagnóstico e planejamento, onde eu reúno toda a minha equipe de cirurgiões dentistas e a gente vai planejar o caso e depois eu tenho mais 1 hora e meia para apresentar o plano de tratamento para esse paciente e ele fecha o tratamento e inicia. Aí você fala assim, mas não demora muito esse processo? Quando você vai fazer um tratamento pequeno, não. Mas hoje a gente é especializada nas reabilitações mais complexas. Sim. Aquelas pessoas que têm que fazer implante, canal, prótese, ou seja, que envolve todas as disciplinas da odontologia. Então, a gente conseguiu montar esse sistema e vem dando muito certo. Então, o paciente, ele já na rede social, ele sabe que ele vai ser tratado por uma equipe multidisciplinar e ele já sabe qual é o benefício que ele tem de ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, quando eu fazia tudo, fazia implante, fazia ROF, é impossível um profissional só ser extremamente bom naquilo que ele faz. Chega a ser desumano acreditar que alguém vai ser bom em tudo. Exatamente. Então, hoje eu tenho os especialistas em cada área. Por exemplo, eu não estudo odontologia mais, tratamento odontológico. Eu não estudo como fazer um canal, como fazer um implante. Mas eu estou muito atento em qual é o melhor tratamento para implante e qual é o melhor tratamento para canal. E aí o membro da minha equipe, o colaborador, faz o curso. Exatamente. Tanto é que lá na clínica nós temos um incentivo muito grande para curso. Tem profissionais lá que a gente paga o curso para o profissional porque é importantíssimo. Um exemplo muito legal. Você estava falando que era fotógrafo. Uma das exigências para trabalhar lá na clínica é saber fazer fotografia. Como é que é essa relação da imagem com a profissão? Qual foi o impacto que trazer a imagem, trazer o conhecimento de fotografia? Porque assim, tudo que a gente está falando aqui é uma coisa que eu bato muito nessa tecla hoje, que os profissionais de todas as áreas, eles precisam aprender novas habilidades. Dentre elas, usar uma rede social, oratória, se comunicar, saber se filmar, saber fazer conteúdo, ciclo de vida do cliente, experiência do cliente. Quando você me fala que você faz isso em 2010, yes! Porque a gente viu, eu acho que a rede social, ela homogeneizou isso. Porque ela mostrou muito isso. As pessoas vendem muito, olha a experiência do cliente e tal. Então, pessoas que não se atentavam para isso falaram, olha, isso existe. Você já estava vendo isso lá atrás. Né? E acho que isso foi, com certeza, e é um grande diferencial para você ter montado a estrutura que você montou. Mas eu falo que para o profissional de ROF e para o dentista, ele saber fotografar é um diferencial absurdo.
Como foi isso para você e quais os resultados que você teve quando você sacou isso? Perfeito, Rodrigo. Tipo assim, foi um divisor de águas. Quando, logo que surgiu lente de contato, lá em 2010, mais ou menos, que eu via que algumas fotografias, eu falava, eu preciso aprender desse jeito. Porque quando você começa a fazer uma coisa nova, você tem todo um tempo uma curva de aprendizado. Então, logo que surgiu lente de contato, comecei a ficar muito entusiasmado com aquilo e comecei a fazer casos de lente de contato. Aonde que eu sentia a necessidade da fotografia? O meu caso ficava lindo, maravilhoso, perfeito, mas eu não postava na rede social. Não adiantava, mas a rede social era um outdoor muito grande que trazia muito cliente, principalmente de lente de contato. Então eu sentia que eu preciso aprender a fotografar. E comecei a tirar a primeira fotografia, a segunda, e eu via que ficava horrível. Então, assim, o meu caso estava lindo. Para mim, visualmente estava bonito, o paciente estava satisfeito, estava tudo maravilhoso. Na hora que eu tirava a fotografia... Você não conseguia trazer na imagem. Não conseguia. Mas não era só porque eu não sabia fotografar, é porque o caso estava feio de fato. Só que a gente não percebe olhando, o paciente não percebe. A fotografia revela. É diferente você pegar uma lente 100mm e tirar uma foto aqui, ó. O olho nem chega nisso. Exatamente. O olho humano não chega nessa perspectiva. Não chega, então você consegue ter aquela proporção, aquela simetria, aquela naturalidade, aqueles mínimos detalhes. Você fica um profissional muito melhor. Existe até uma frase que fala exatamente isso que você falou. Se você não fotografa, você acha. Se você fotografa, você revela uma verdade. Revela a verdade. Exatamente. Então, foi quando eu aprendi a fotografar. E aí, obviamente, comecei a investir em um estúdio fotográfico dentro da clínica, com uma câmera profissional, com iluminação profissional, porque o meu trabalho poderia ficar perfeito, mas se eu não tivesse uma foto perfeita, não vendia. Perdeu o case. Perdi o caso. Prova social, gente. E eu perco o caso até hoje, porque eu tenho uma equipe, então não são todas as pessoas que fotografam como eu quero que fotografam, enfim. Você fica em cima disso no dia a dia? Fico. E eu fico pé da vida quando eu perco um caso que eu considerei aquele caso que seria um caso perfeito para ser publicado e eu não publico porque ficou um detalhe que faltou ali, uma fotografia mal tirada ou mesmo um ângulo um pouquinho diferente. E aí, como eu sou perfeccionista, eu acabo não publicando. Então, a fotografia, na verdade, ela faz com que você se torne uma pessoa muito melhor na odontologia, um profissional muito mais exigente. A fotografia na odontologia, por exemplo... É o tira-teima. Exatamente. Ela vai te ajudar na primeira consulta para você mostrar o seu resultado para o seu paciente. Ela vai te ajudar no seu diagnóstico, no seu planejamento, na sua comunicação durante o tratamento com o paciente, com o técnico de prótese, com o laboratório, e ela vai te ajudar na finalização para, de fato, ter certeza que o trabalho ficou perfeito. É incrível isso, assim. Eu acho que hoje a associação da imagem, principalmente para todo o movimento estético facial, corporal também, mas eu acho que o estético facial é mais importante, porque é mais detalhe. O corporal são fotos um pouco mais maiores. Agora, o facial, o micro e o macro detalhe ali, você usar a lente e fotografar de perto, como você falou, você vai ver o seu trabalho com uma outra forma, com outro olhar, e vai poder melhorar a sua entrega, não só vender a sua foto. E quando que começou para você o boom da rede social? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu comecei a fazer lente em 2012, 2013. Mas eu comecei a dominar um pouco a rede social em 2014. Já tem bastante tempo? Você já está fazendo uma década de rede social. Uma década de rede social. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi... A rede social, eu sou extremamente grato. A rede social transformou a minha vida como cirurgião dentista. Então, onde eu pude mostrar o meu trabalho... E eu tive muitos clientes de rede social. Hoje já não tenho mais muito, eu vou te explicar por quê. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu senti a necessidade de me expor na rede social. Foi através da rede social, por exemplo, que eu consegui ir num primeiro programa de televisão em 2015. Sim. Conheci a pessoa através da rede social. E aí eu comecei a divulgar muito o meu trabalho através da rede social e começou a me dar muito retorno.
Tinham poucos profissionais que faziam isso, né? Exatamente. E aí, o que eu fazia, por exemplo? Eu via, por exemplo, um Instagram de uma pessoa que estava num nível superior ao meu ali. Eu falava, eu vou fazer igual. E aí eu pesquisava. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, celular, por exemplo. Eu usava um celular de uma marca X e eu fazia o vídeo, meu vídeo não ficava bom. Fui lá, comprei um instrumental próprio, uma luz para o meu vídeo ficar bom. Até que um dia, sabe quem me deu uma dica? Tastani. Sim. O Bruno falou, Silvio, usa esse celular. Eu usei o celular X e ficou perfeito o meu vídeo. Então, assim, a rede social ela transformou completamente a minha rotina. E eu tive muitos pacientes de rede social, impulsionava muito no Instagram, fazia os patrocinados. Hoje, o que eu percebo? Ainda dá muito retorno, só que eu acabei criando um nicho de muita indicação. Então, a rede social ela serve para o paciente ver como se fosse o meu portfólio ali, o que eu entrego, mas impulsionar em rede social para mim já não é tão vantajoso, mas hoje tem muita gente impulsionando, o custo do lead é muito alto, então é um caminho que eu não trilho muito hoje em dia. Por exemplo, eu prefiro fazer publicações no Google, que já são pessoas mais interessadas, que é um lead um pouco mais quente, apesar de ser mais caro, mas a minha taxa de conversão em lead é muito maior do que, por exemplo, Instagram. No final, importa quanto que você gastou para ter o cliente comprando. Exatamente. Não para ter o cliente te ligando. Exatamente. E tem uma coisa que você colocou que eu acho extremamente importante a gente falar, que nas áreas médicas e odontológicas, hoje o Instagram ele converte em indicação. Ou seja, a pessoa te indica, como você falou, ela entra lá, vê o seu portfólio e fala, esse cara é bom mesmo, vou lá. Porque hoje qualquer profissional que se você te indica, a primeira coisa que você faz é, qual é o Instagram dele? Deixa eu ver aqui. E aí, óbvio, que quando você se comunica, hoje o Instagram mudou muito a forma de se comunicar, e ele muda sempre a forma de se comunicar. Eu vejo pessoas usando novas maneiras de atrair atenção, que são positivas, mas eu vejo ele muito mais nesse ponto de conversão, de indicação, do que de aquisição. Talvez para um dentista que esteja começando a carreira, ele vai conseguir trazer clientes. Muito mais. Ele vai conseguir trazer. E aí, gente, existe uma coisa que eu falo, que a gente tem que realmente entrar a fundo quando a gente fala de vendas. Para você que tem uma base grande, é muito mais barato você trazer o seu cliente de volta que está dentro da sua base, através de CRM e tudo mais, do que você ir lá e pegar um cliente na rua. Exatamente. Então, o custo de aquisição é menor. Isso, por exemplo, é um dos meus focos para esse ano. CRM? O marketing de indicação, trabalhar a minha base. Então, por exemplo, eu já tenho 90% dos meus clientes vêm de indicação. Mas eles fazem essa indicação gratuitamente. Não ganham nada por isso. Ele vai lá, gosta, traz o irmão, a esposa, o filho e pronto. Então eu falei assim, poxa, às vezes a gente investe tanto na rede social, nos impulsionamentos, e o lead fica tão caro que às vezes não compensa muito. Então por que não trabalhar a minha base? Então hoje a gente tem um programa de indicação lá na clínica bem legal, que é para, de fato, dar um benefício atrativo para aquele que já conhece o meu trabalho. Sim. E já confia em mim. Então, essa é uma das frentes. Voltando naquilo que você falou, por exemplo, de rede social. Eu vou te dar um exemplo ontem. Eu tenho um bebezinho e a gente precisou de uma especialidade X. Parabéns. Obrigado. A gente precisou de uma especialidade X para ele lá, de um médico. Aonde eu fui procurar? Na rede social. Na rede social. Coloquei hashtag endocrinologia infantil, enfim. Procurei o médico na rede social, encontrei um currículo legal, presidente disso, presidente daquilo, me passou uma credibilidade pelos vídeos e eu fui na consulta com o médico. A minha esposa foi junto, com o meu filho, tudo. Chegou lá, ela falou assim, não sei, não está conectando o que está no Instagram com o ambiente. E por fim, eu gostei bastante porque eu faço primeiras consultas todos os dias, eu consigo, acho que, identificar um médico melhor no que ele está me falando, se tem uma verdade. Você é mais técnico, né? Exatamente. E por fim ela não gostou. O que acontece? A rede social,
ela te ajuda muito, mesmo você tendo deficiência em outras áreas. Por exemplo, a clínica não era bonito, o ambiente não conectava com o ambiente infantil, tinha um monte de problema para ser solucionado ali dentro, mas a rede social fez com que eu fosse lá. Eu falo muito isso para as pessoas que eu mentoro, ou que são nossos clientes da agência de marketing, que o que a pessoa vê no Instagram tem que estar refletido na experiência do cliente dentro do estabelecimento. E tem uma outra coisa importantíssima. O anúncio que você faz, quando a pessoa vem, ela tem que entrar no Instagram e o Instagram tem que retratar o que está no anúncio vigente. E a clínica tem que estar dentro do mesmo modelo, do mesmo estilo, com as mesmas significações. A gente gastou muito tempo aprendendo a usar a rede social e eu falo que é por etapas. E o seu caso é incrível porque você faz as pernas bem, que eu falo aqui. A gente estava falando isso agora na gravação do episódio anterior, que as pessoas ainda gastam muita energia para trazer, mas elas têm muita dificuldade de fechar a venda, de ter uma experiência do cliente boa e de manter esse cliente ativo, seja indicando ou retornando. Exatamente. Então, acho que agora a gente está passando por uma segunda fase de maturação da rede social, até porque com inteligência artificial, fazer esse primeiro processo aqui vai mudar bem. Mas esse processo aqui é o que bota o dinheiro no bolso. E isso é, teoricamente, a mesma coisa desde que o mundo é mundo. Você precisa atender bem. Desde que o mundo é mundo. Mas tem coisas que as pessoas ainda não se atentam. Exatamente. Então, as pessoas, às vezes, elas se preocupam demais com a parte da imagem, mas não se preocupam em vender. E não tem a entrega também compatível com o que vende. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam: Rô, sabe o que é? Eu não estou investindo em marketing agora porque eu gastei 2 milhões na minha clínica. Mas você tem paciente? Não, a gente depois que tiver a clínica vai ter. Amigo, você vai falir. Olha, eu sempre pensei assim. Desde quando eu comecei, eu via os dentistas se formando e ele comprava a melhor cadeira odontológica, o melhor equipamento, reformava a sala de atendimento dele como se fosse o ambiente assim, intacto, mas perfeito. E a sala de espera era feia. A sala de espera é pequena. Nele, não no cliente. O cliente, quando ele chega na tua clínica, ele quer que esteja tudo bem apresentado, mas ele não sabe qual é a cadeira que está sendo usada, qual é o móvel, mas na sala de espera ele presta atenção, porque ele vai ficar um tempo um pouco maior ali. Qual a poltrona que ele está sentado. O conforto, como ele foi recebido. Na sala de atendimento, o foco é o que você vai entregar para ele, é como você vai solucionar o problema dele. Como ele está vendo, por exemplo, na minha sala, na primeira consulta, eu tenho uma televisão enorme, onde eu escaneio a boca do paciente e a boca dele sai ali. Ou seja, eu deixo aquela questão para ele de uma forma que ele nunca viu antes nas consultas passadas com outros profissionais. E o foco dele é televisão em mim. Acabou. Exatamente. Então, assim. Ele não olha para mais nada. Não olha para mais nada. E aí você começa a conversar, você começa. Não quer saber se a broca é alemã. Nada. Não sabe, é óbvio. Sabe. Você precisa entregar com qualidade. Claro. Mas, acima de tudo, que eu percebo na odontologia, que é uma chave que eu virei não faz tanto tempo e vem me trazendo muito retorno, é atender a necessidade individual de cada pessoa que senta na sua cadeira. Sim. Eu sempre começo a minha primeira consulta da seguinte maneira. Apesar de que você nos procurou porque você precisa de um tratamento odontológico, mas cada pessoa tem a sua particularidade. E o meu objetivo aqui é atender a sua necessidade de forma individual. Para isso, eu preciso fazer 2 perguntas iniciais. A primeira pergunta é qual é o motivo, ou quais são os principais motivos que te trouxeram aqui e o que você espera do resultado depois que nós realizarmos o seu tratamento. E aí o paciente, ele sabe que você está de fato ali único, exclusivamente para atender a necessidade dele. O que significa isso, por exemplo? Eu não estou ali para vender lente de contato, eu não estou ali para vender ml de ácido hialurônico, eu estou ali para impactar a vida dele de forma positiva do que ele procura. Tem paciente que quer reabilitar a boca inteira, tem paciente que quer fazer uma coisa menor, entendeu? Tem paciente que tem muito trauma de experiências passadas. Acima de tudo, eu vejo que muitos profissionais pecam porque o paciente não fecha o tratamento porque tem dúvida.
O paciente tem as dúvidas mais básicas, que para nós como profissionais é uma coisa totalmente básica, mas para ele é uma coisa de outro mundo. Imagina você explicar uma reabilitação oral para um paciente em 1 hora e querer que ele feche um tratamento. Tem dentista que quer explicar em 20 minutos. Sabe, não existe. Você precisa entender e fazer com que ele saia ali com o mínimo conhecimento possível para tomar uma decisão consciente. Gente, isso é uma aula de marketing para qualquer área de prestação de serviço direta com o cliente, porque é ouvir o cliente, fazer um contrato de expectativa e atender a necessidade dele. A fórmula, uma vez uma pessoa me perguntou, né? Eu falei alguma coisa, assim, eu estava numa loja, estava comprando algo, e aí eu fui pagar e tal, e aí ela demorou um pouco, ela falou, você tá com pressa? Eu falei, tô. Ela falou, o que você tem que fazer? Eu vou caçar Pix. Aí ela falou, meu sonho é caçar Pix. Eu falei, aprende a resolver o problema dos outros. Eu ia falar isso agora. E é isso, né? Aí você vira um caçador de Pix. Você é entender o cliente. E a gente, na jornada, quando a gente fala de marketing, a jornada de experiência do cliente, ela se baseia em o cliente é o ator principal da jornada. Não sou eu. Exatamente. Quando eu vou lá no estúdio, não é sobre mim. É sobre você que vai ser fotografado. Exatamente. Isso para o fotógrafo nem sempre é tão claro. Para alguns fotógrafos, ele é a grande estrela. Ego. A estrela é o ego. A estrela é o cliente. E quando você faz uma comunicação voltada para o cliente, quando você monta a sua clínica para o cliente, quando você faz as coisas para o cliente, você vai ter melhor resultado, porque você transforma a experiência dele. A gente mudou de estúdio ano passado, fomos para um estúdio muito legal, muito bonito e tal, na Doc Lobo. É bem bacana lá. Um dia você vai lá tomar um café com a gente, você vai ver. E aí um parceiro meu falou, nossa, Rô, tô tão feliz por você, você merece. Aí eu falei, amigo, eu fiz isso pro cliente. Aí ele, não, Rô, mas você merece. Eu falei, é pro cliente. Eu não tenho essa necessidade disso, amigo. Aluguel daqui é caro, parceiro. É pro cliente. Se eu não tiver cliente, eu não preciso daquilo. Aquilo não me abastece. Mas aquilo causa um ótimo ambiente para o meu cliente estar. Uma sala de estar enorme, exatamente, um ambiente arejado, um ambiente com muita luz, um atendimento bom, aquilo que a gente falou, né, na foto, como a pessoa se sente ao ser fotografada é a coisa mais importante. Então, eu tenho que ter essa habilidade interpessoal e conversar com o cliente. São pessoas que nunca fotografaram antes. Empresário. Você provavelmente já fez foto, mas a primeira vez que você foi, você falou, e o que eu faço? Eu não sou modelo? Onde que eu boto a mão? E aí eu tenho que explicar tudo isso para a pessoa. Aí hoje veio uma pessoa e falou assim, não dá para fotografar a gente mais rápido? Eu falei, não. O tempo para eu te fotografar é tanto. Por quê? Porque você não é modelo. Exatamente. Não, mas eu sou desenrolada. Não, mas para eu fazer um bom trabalho com você, eu preciso de tanto tempo. E é isso. Baseado nisso que você está falando, e é exatamente, você começa a educar os seus clientes. Exato. Quando você foca nele, no seu processo. Você mostra para ele que o seu processo é um benefício tão grande para ele, e o seu processo foi feito para resolver o problema dele, que ele fica sem jeito de ser um cliente chato, como as pessoas falam, Sim. né? Os dentistas às vezes, nossa, aquele cliente é chato, aquele cliente é isso. Tu não explicou direito. Exatamente. Você não passou a informação, não existe ninguém chato. Existe pessoa desinformada e com dúvida. E criteriosa. Isso. E essas são as melhores pessoas para te fazer aprender. Esse cara, quando fica com você, amiga, ele casa com você. Eu sempre falo para minha equipe, problema você enfrenta de frente o mais rápido possível. Paciente reclamou de A, você já apresenta a solução. Porque se ele começar a reclamar do A, do B, do C e do D, você perde a mão. E você, o que os profissionais tendem a fazer? Afasta. Fica com medo. Procrastina. Demora para responder, demora para apresentar a solução. Mesmo que a solução vai causar um prejuízo financeiro para você, mas mantém aquele cliente na sua base. É óbvio, se ele entende o seu processo e respeita o seu negócio. Isso é muito importante também. Uma das coisas que a gente traz como lição de vendas, que eu sempre fui da área de vendas, antes de ser fotógrafo, eu trabalhava no mercado financeiro. E a gente sempre fala que o cliente, ele recebe uma notícia ruim. Ele recebe um não, mas ele não recebe um vácuo.
Isso, O exatamente. vácuo ele não aceita. Se você ligar para ele e falar, olha só, sabe aquela entrega para amanhã? Não vai acontecer. Eu vou te entregar daqui a 3 dias. Ele fica bravo. Mas se você não entrega na data e não avisa, aí, amigo, é difícil você recuperar esse cara depois. Não, e o problema Clientes e clientes, mas problemas acontecem. O problema dá todo o tempo, em qualquer lugar. A diferença é como você vai lidar com eles. Por exemplo, na odontologia, você lida com expectativa, você lida com dor, você lida com estética, saúde. Então, é comum ter alterações de rota no meio do caminho. Mas você vai dar uma notícia ruim para o seu cliente, por exemplo, e automaticamente você já apresenta pelo menos uma ou duas soluções, ele vai aceitar muito mais fácil Claro. do que você simplesmente passar a notícia ruim para ele e jogar a bola para ele, porque Sim. é o que a maioria faz. Exato. Ó, não deu para fazer, pronto, tá. Daí o cliente fala, mas tá, e o que você vai fazer? Então você já tem que, quando dar uma notícia ruim, apresentar a solução e, acima de tudo, demonstrar que você está interessado em resolver da melhor maneira possível. O cliente sendo o ator principal. É isso Né? aí. Isso é muito legal, porque isso, gente, é aula de empreendedorismo e empresariado e atendimento a clientes, né? Cara, como que hoje está a sua operação, assim? Você falou que vocês estão expandindo. Para onde vocês estão indo hoje? Legal, Rodrigo. Eu tenho uma clínica bem estabelecida aqui, né? Que fica na Rua Itapeva, do ladinho da Avenida Paulista, e tem a Oralfy, que tem 4 unidades. Uma em Atibaia, uma em Catanduva, uma em Teresina e outra em Belém. Graças a Deus as coisas estão indo bem, mas é um desafio muito grande. Quantos pacientes hoje a sua clínica atende por mês? Aqui em São Paulo, que eu consigo te precisar melhor, uma média de 1.000 atendimentos mensais. É bastante, gente. É um fluxo, é uma clínica com 10 salas. É um fluxo enorme. Então precisa estar muito bem organizado. E daí, quando eu vi que a clínica já estava meio assim, aonde eu queria ter chego mesmo com a clínica, eu tive 2 caminhos, né? Ou eu monto mais uma unidade, ou eu vou ser sócio de uma franquia, porque hoje eu sou sócio de uma das pessoas que me ajudou na parte da gestão. Quando eu vi que eu não conseguia fazer gestão sozinho, eu contratei um gestor de clínica Que odontológica legal. para fazer as coisas acontecerem. E hoje vocês são sócios? Hoje nós somos sócios, acabamos virando amigos e sócios na Oralfy, que é uma rede de clínicas. Então, quando eu fui abrir uma segunda unidade, eu falei, pô, peraí, cara, o cara que me ajudou a transformar a minha clínica, com certeza vai me ajudar também a entrar em outras clínicas. E é um desafio muito grande. A Oralfy, ela tem 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. É novo, né? Um projeto novo, está com 4 unidades. E aí é onde eu falo... Mas é um crescimento rápido. É um crescimento rápido. Aí é onde eu falo, hoje para mim, é fácil fazer a minha clínica aqui em São Paulo dar lucro e caminhar bem. Agora, o desafio meu é fazer uma clínica à distância, dar lucro, fazer com que a equipe entre no processo, fazer com que essa experiência do cliente seja impecável de uma forma online, onde eu consigo destinar ali poucas horas por semana para aquilo. Então, está sendo um desafio muito grande, porém, a gente vem crescendo, as coisas vêm acontecendo, e eu costumo dizer que esse período de 1 ano e meio foi um tempo de maturação ali para a gente aprender muito, e agora sim é o momento onde as coisas vão deslanchar de uma forma mais rápida. E, cara, eu ouço muito no teu setor e no teu segmento, e a gente falou um pouco sobre isso aqui antes, a história de você, dentro da profissão que você exerce, tem áreas que elas são mais artesãs e áreas que são menos artesãs. Então, talvez a lente de contato é uma área que ela é muito específica, tem que ter um preparo muito bom, ela é técnica, mas a lente em si ela é feita hoje com tecnologia 3D e tudo mais. A parte de estética facial é mão. Exatamente. E uma das coisas que eu mais ouço de profissionais e que às vezes eu gosto muito de ouvir o que você está trazendo, porque eu lido com profissionais da área de saúde quase todos os dias, a minha maior base de clientes é da área de saúde e de estética. Que legal. E porque são as pessoas que mais procuram imagem, porque trabalham e vendem imagem, né? Também. E eu ouço muitas pessoas falando, pô, eu não consigo crescer, Rodrigo. Eu sou aquele fotógrafo curioso, né? Porque eu fui executivo, então eu fico fazendo pergunta. E ele fala, eu não consigo crescer porque é difícil achar o fellow, é difícil achar o profissional bom, é difícil contratar a secretária que vende, é difícil contratar o assistente. Eu ouço muito, é difícil. E é difícil mesmo. Cara, que dica que você dá para essas pessoas que estão precisando, que têm potencial para crescer,
mas estão tendo dificuldade de encontrar os profissionais. Como que vocês fazem isso lá? Perfeito. Durante muito tempo, nós contratávamos, como eu digo, de forma amadora. Pediu uma indicação de uma pessoa, pediu uma indicação de outra pessoa. Hoje não. Hoje, de um tempo para cá, as contratações, eu tenho uma empresa que é especializada em fazer contratações, e eu vou lá, contrato a empresa, pago, e ela traz as opções e a gente acaba selecionando juntos. A assertividade melhorou? Muito, muito. Nossa, muito. Os dentistas ainda é um pouco difícil eu não contratei nenhum dessa maneira, mas a parte administrativa, a parte de vendas eu já consigo contratar Hoje você dessa está lá maneira. dividido. Você tem um equipamento comercial, um departamento comercial, um departamento financeiro. Exatamente. Quantas pessoas você tem no teu comercial? A parte comercial, eu tenho... Parte comercial, 2 pessoas. Eu falo para as pessoas, gente, sua secretária pode ser muito boa em atendimento, mas ela não é um profissional da área comercial. E se ela é muito boa de vendas, bota ela só para vender. Exatamente. E contrata outra secretária. Exatamente. Por exemplo... Não dá 3 funções para a pessoa. Não dá. Por exemplo, eu tenho as pessoas que cuidam da parte de gestão, e aí são 2 pessoas que fazem parte de RH junto ali também. Financeiro. Exatamente. Processo. Tenho 2 pessoas exclusivamente para vendas. Depois tem as recepcionistas para atendimento ao público. Depois tem a pessoa que vai receber o lead, fazer o agendamento. Então é tudo separado SDR, por... Chama. Exatamente. Você tem SDR lá? Tenho. E isso é um problema muito grande que as clínicas odontológicas têm quando você, igual a gente está falando de rede social, por exemplo, você faz a sua campanha no Instagram, tudo mais, gera um monte de lead, aí você coloca uma pessoa que não tem preparo nenhum para responder aquele lead e não tem nem conhecimento técnico para tirar uma dúvida. Não vai dar certo. Não vai. Exatamente. Então, por exemplo, numa das Oral Files, eu estou fazendo... Amanhã eu tenho uma tarde inteira de entrevistas que eu vou contratar uma pessoa exclusivamente de vendas através da empresa. Porque durante muito tempo contratei de forma amadora e aí o que você faz? Você coloca uma recepcionista e você quer que ela tenha uma performance de vendedora. E ela não estudou para aquilo. Exatamente. Não é um demérito dela, é falta de técnica. Exatamente. Então não vai dar certo. Então, assim, você tem que ter um profissional específico e sim, você tem que ter uma pessoa boa de vendas. Na verdade, você tem que ter um time de vendas. Não é uma pessoa. Uma clínica para faturar bastante, para estar entre as maiores, tem que ter pelo menos ali umas 3, 4 pessoas na equipe de vendas. O SDR que vai pegar o lead, que vai entender, que vai fazer o agendamento, vai para um cara da área comercial fazer o fechamento. Exatamente. Que é um gerente de fechamento. Exatamente. Né? E aí você bonifica essas pessoas e tudo mais. E isso, gente, várias empresas de serviço usam. A gente agora está migrando para esse modelo lá. Exatamente. E tem uma coisa que eu falo muito, e você deve fazer isso pelo perfil que você está me trazendo. Vamos mudar, vamos botar um produto novo. Quem fica ali no balcão vendendo sou eu. Não no sentido, a pessoa está falando ali como se estivesse falando com um colaborador meu. Mas eu que estou vendendo. Conversando com a pessoa, porque é um produto novo. Uhum. Eu quero entender quais são as perguntas, eu quero entender como que é. Dali a gente monta os scripts e aí a gente trabalha isso de uma forma macro. A gente que está na liderança, a gente precisa sentar na cadeira do cara que vai fazer. Pelo menos por um período, para entender algumas coisas, porque a gente tem uma visão maior do que eles, para falar, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar certo, o cliente está vindo com essa demanda. Hoje em dia, as pessoas estão usando, e eu faço eu participo de um grupo de mentoria, que eu sou aluno. E lá, eles fazem a entrevista, tem o SDR, e o SDR vai lá e fala com o gerente de fechamento. A reunião com o gerente de fechamento é gravada. Tem um API, para quem não sabe, a API é uma aplicação que joga de um lado para o outro a informação, ela transcreve para texto, joga no chat GPT, modula dentro de uma informação que eles querem e sai um relatório dentro do CRM. Eles criam novos produtos em cima das vendas feitas ali dentro pela equipe. Feito pela equipe. E aí tem uma grande sacada nisso, isso é bem técnico de vendas, gente, mas tem uma grande sacada disso que jamais você vai perder o conhecimento da empresa. Exatamente. Porque ele vai estar tabulado. Essa é a grande sacada da inteligência artificial. Você já está usando IA lá. Na verdade, isso que você me falou, eu escutei essa semana de um paciente. Boa.
Porque a gente grava. Então, Vocês gravam? Não, sim, eu gravo. Transcreve e joga no ChatGPT. Exatamente. Eu gravo, por exemplo, a tela, o que eu conversei com o paciente, para estar muito alinhado com o que foi falado ali na primeira consulta, para não dar divergência de informação. E aí eu gravei, ele falou: Silvio, você já pensou nesse aplicativo? Ele falou exatamente um aplicativo desse. Você deixa ele ligado aqui, tudo que você conversar comigo, ele vai deixar escrito num papel. Transcrever, joga no ChatGPT e fala: ChatGPT, cria o prompt. Daqui eu quero saber isso. Exatamente. Isso. E algumas empresas, e óbvio, aí é o porte, a gente ainda faz alguma dessas coisas na mão. Uhum. Né? E aí, óbvio, você vai crescendo, você vai pagando lá o desenvolvedor, você vai Exatamente. pagando... A gente está nesse momento de... Eu estou vivendo uma fase da empresa que provavelmente você já passou, que é a fase de botar a empresa mais tecnológica. Mas sempre, por exemplo... Processos tecnológicos, para você não perder as informações. E é um desafio grande. Esse é um enorme desafio. O investimento também. O investimento é alto. A gente brinca, né? Eu e a Dani, a gente gosta muito de podcast, aí tem um podcast, o cara fala o seguinte: a sua empresa cresce depois que você sai dos 12 apóstolos, né? Depois que você tem mais de 12 pessoas na equipe, aí você já precisa de e-mail corporativo, backup corporativo, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa não sei o quê. 500 mil computadores. 500 mil computadores e tal, mas, gente, crescer dói. Exatamente. Certo? Dói, mas é o melhor caminho. Mas é o caminho. Não tem como, as coisas não ficam paradas. Existe uma lei de mercado, né? Ou você cresce ou você desce. Você não fica estável, não existe estabilidade. Cara, essa daí é a grande mensagem para todo mundo que quer empreender, né? Ou você cresce ou você regride. Não existe outra opção. Eu adoro quando um profissional chega para mim e eu falo: cara, mas você... Minha luta, Silvio, é que o empreendedor se comunique melhor na rede social para que ele aumente a empresa dele. Gere mais emprego, pague mais imposto, melhore o país. Acabou. Exatamente. Certo? Aí como o imposto é tratado lá dentro do governo já é outra questão. Uhum. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. E aí muitos falam para mim: minha operação está estabilizada. Eu adoro ver essa frase. Toda vez que a pessoa me fala isso, se eu tiver mais intimidade com ela, eu respondo. Senão, a gente tem que entender também o nível que a pessoa tá. Porque não adianta você ser grosseiro nem nada. Mas, gente, se você acha que a sua operação está estabilizada, ela está regredindo e você ainda não viu. Exatamente. A hora que você vê, talvez seja tarde demais. E eu vejo muitos profissionais que falam exatamente isso. Às vezes uma geração um pouquinho mais atrás, uma outra geração, as pessoas com um pouquinho mais de idade, cirurgiões dentistas, falam assim: eu faço isso há muitos anos e dá certo. Que bom. Cara, mas não dá mais certo como dava antes. Hoje mudou, em 5 anos muda muito. Se você pegar a odontologia de 2010 para cá, mudou completamente. As pessoas faziam reabilitações com facetas que desgastava todo o dente, depois veio lente de contato, veio harmonização, agora tá essa parte de odontologia integrativa, isso está mudando muito. A forma de consumir das pessoas, dos pacientes, mudaram completamente. Antigamente, quem era o profissional de odontologia bom? Era o fulano de tal que ia na televisão, que era indicado por tal pessoa. Hoje não. Hoje você tem bem mais liberdade. Pulverizou demais. Você tinha muitas pessoas que eram extremamente boas, mas não tinha voz. Então hoje você tem. A rede social, as pessoas falam muita besteira, mas tem muita gente que não tinha voz que hoje tem e que está lá e que você consegue conectar muito mais com o seu paciente. E eu falo mais, rede social, se você for lá querer dar uma aula para o seu paciente com termos técnicos, não funciona. As pessoas são imediatistas, você tem que chamar a atenção, aprender a atenção dele e fazer o agendamento para que ele vá na sua clínica e aí sim você dá essa aula técnica que ele precisa para fechar o tratamento. A gente fala muito sobre isso e tem muitas vertentes que falam sobre isso, que a comunicação tem que ser simples. Né? E a gente tem falado isso em quase todos os podcasts, que é para o produtor de conteúdo, para o profissional que quer produzir conteúdo. É um dado chocante, mas a gente fala todo podcast agora. O QI médio do Brasil é 83. Exatamente. Não pode sofisticar. Mas o meu cliente, ele é high ticket, o meu cliente, ele é estudado, não importa. Ele está acostumado a ver conteúdo modulado de uma maneira mais simples. Isso não é só no Brasil. Mas está falando mal do Brasil. Não. O QI vem regredindo ao longo dos últimos anos. A geração atual tem um QI menor do que a geração anterior. Exatamente. Isso é um estudo, gente. Por quê? Porque está tudo muito mais fácil. Você precisa pensar menos. E aí você não desenvolve
cérebro, que é músculo. Uma coisa que eu vou te falar, eu imagino que isso deve acontecer com você, porque eu acho que acontece com todas as pessoas, a sensação de tempo hoje ela passa muito mais rápido. O tempo Sim, é absurdamente, absurdo. porque Quando eu olho, já foi. o número de informação que chega pra gente todo o tempo nas redes sociais, no celular, no WhatsApp, nós nos tornamos pessoas, na minha opinião, bem mais produtivas, né? Quando você usa, que então, por exemplo, hoje quando você usa bem. Quando você usa bem, da maneira correta. Hoje eu faço, sei lá, vou chutar aleatório, 100 contatos e tomo 30 decisões em um dia. Há tempos atrás você ficava numa ligação e tomava 2 decisões por dia. Então, assim, isso flui muito. Só que automaticamente o nosso cérebro não consegue processar tudo isso. E aí, se você coloca uma coisa complexa na rede social, não prende atenção. Exatamente. Tem que ser simples, prático, rápido. Dica incrível. Tem um site americano, se você botar lá no Google, qual o site americano que diz a idade do conteúdo que está digitado? Vai aparecer o nome lá. Depois a gente pode pôr também na legenda aqui do vídeo. Mas você pega um texto e você joga esse texto lá, ele é em inglês, então você precisa transcrever, você joga lá pro inglês, ele hoje em dia já é bem próximo, a tradução ali é muito boa. Joga lá, ele vai te dizer qual a idade que aquele texto está programado. As pessoas estão trabalhando hoje com uma idade de compreensão de 11 anos de idade. E dependendo do seu produto, você tem que abaixar essa idade. Gente, não é comunicação infantilizada, é comunicação para compreensão. É diferente. Exatamente. Você não vai ligar, vamos fazer o seu dentinho, tá? Não, gente, não é isso. Tem que ser fácil. Qualquer pessoa tem que compreender. Qualquer pessoa tem que compreender a mensagem que você está fazendo. E aí a gente tem lá, quando a pessoa chega no Instagram, a gente tem um texto que a gente manda para a pessoa, falando do serviço e tal, não sei o quê, porque a gente presta vários tipos de serviço e a gente roda vários tipos de anúncio. Então, qualquer um que chega, eu já apresento lá as 3 linhas de serviço. E os caras, eu nem imaginava que eu tinha isso, mas vamos falar sobre isso. Uhum. Então a gente já bota isso lá. Esse texto era um texto que era muito grande. E eu tô sempre mudando esse texto. E a última vez eu falei, cara, joguei ele na ferramenta, vi a idade, ele estava projetado para 17. Joguei lá no ChatGPT e falei, joga esse texto aqui para 11. Aí ele jogou, voltei lá na ferramenta, estava 13. Mas é porque foi pro inglês e voltou e tal. Maravilha, fiquei contente do jeito que estava. Só que, gente, a inteligência artificial não faz tudo para você. Você ainda precisa botar ela no Element ainda. Né? Aí eu fui lá e eu ainda dei um tapa. O que eu mais tenho visto hoje da utilização da inteligência artificial é a mescla. A pessoa usa a inteligência artificial, vem pro humano, o humano finaliza e joga. E aí eu fiz isso, eu dei ali uma mexidinha. Tinha uma coisa que falava, isso aqui não tá sentindo, isso aqui não tá legal pro meu público-alvo e tal, parará. Óbvio que eu já tinha enchido o GPT de prompt, de quem eu sou, do que eu faço. Eu tenho um prompt lá que eu tô há meses escrevendo sobre o meu business lá dentro. Só sobre foto, outro só sobre mentoria. E aí eu vou nos específicos. E aí eu pedi esse texto, eu boto esse texto lá, aumentou a quantidade de agendamento de ligação que a gente faz. Porque o texto está de melhor compreensão. Bem mais simples. E o tempo de resposta está mais rápido, a compreensão do cliente do que eu faço está mais rápido. Eu estava estruturando um robozinho também para receber as campanhas de Facebook e Instagram, né? Porque às vezes acaba chegando muito lead, mas às vezes são leads desqualificados. E aí a gente está tentando utilizar a inteligência artificial. Você usa o ManyChat já para responder? Não, o Cloud, o que a gente está usando. Mas é automatizado. É automatizado. Já é robô. Já é robô. Entrou lá no seu, tá com robô. Tá com robô. Apesar de que tem algumas pessoas que não gostam muito, mas a maioria gosta. Eu não gosto, o pessoal ainda não gosta. Mas hoje em dia, eu vou te dizer que em pouco tempo você não vai mais perceber que é robô. Então, esse novo que eu tava colocando... Exatamente, chama Cloudia. Eu usava eu uso um que é para uso da clínica mesmo, que chama Octadesk, que a gente usa os nossos pacientes, daí ele fala com recepção, com financeiro, não sei. É um CRM. Exatamente. Ele não é, ele não é bem um CRM, ele é um software bot, de gestão. Exatamente, é isso. E aí esse Cloudia, a promessa deles é que ele tem a inteligência artificial ali, então você consegue ir trilhando bem mais o seu cliente ali, sem que ele perceba que está falando com um robô.
Então, Mas você precisa programar e escrever tudo. programar e escrever tudo. Aí, isso leva tempo. Isso Aí leva tempo. ele pegou e falou assim, olha, faz desse jeito que eu acho que fica legal. Mas a primeira mensagem vinha, tipo assim, 4 mensagens de uma vez e um texto enorme. Eu falei, não dá certo, cara. Se você manda 4 mensagens, um texto enorme, a pessoa não vai ler o texto enorme. Então, manda uma primeiro ou 2, espera a pessoa responder e aí você vai direcionando para o caminho que ela quer. Por exemplo, a gente lá não usa, né? A gente ainda faz manual. E a gente vai e manda mensagem, mas tem um delay do que ela mandou. Ela fala, a mensagem chegou, mas não é robô, porque eu já mandei tem 5 minutos. Quando é robô, fica muito óbvio. Exatamente. Porque é muito rápido o atendimento. É muito Inclusive, rápido. tem gente que bota delay. Exatamente. E assim, a gente agora vai entrar exatamente nessa fase de automatizar o primeiro atendimento. A gente ainda vai jogar para celular. Eu ainda fiquei muito ali, porque eu gosto de atender o cliente ali na ferramenta nativa, que é pelo próprio direct. Que eu acho que Mas você fecha isso bem conecta pelo direct, demais, né? A né? conversão é muito maior. É a mesma coisa. Você vai conversar com 10 pessoas e o robozinho vai conversar com 100, mas talvez a tua conversão vai ser bem maior do que o 100 que ele conversou. Então, assim, tem coisas, por Tem que exemplo, entender o volume. que ainda... Porque aí, o que acontece? Com essa questão de inteligência artificial, de tecnologia, as pessoas estão sentindo necessidade do humano. Sim. Então lá, por exemplo, para nós, uma das coisas da primeira resposta ali é conversar com o humano. E ele tem a opção, se ele quiser conversar com o humano, ou tirar dúvida, ou Você isso. tem essa opção lá? Sim, é a Que primeira. legal. Se a pessoa Você quer... conversar com o humano ou com o robô? Por exemplo, eu coloco, olha, você quer o quê? Financeiro, administrativo, dúvidas sobre procedimento, recepção e conversar com o humano. É óbvio que, por exemplo, assim, a pessoa quer conversar com a recepcionista, ela não vai direto no humano, ela vai ali conversar com a recepção e daí já direciona para a recepcionista, né? Porque senão cai no humano primeiro e depois o humano vai ter que direcionar para a recepção. E aí direciona direto pro WhatsApp? WhatsApp. Já vai pro WhatsApp. O nosso contato hoje, eu não sei te precisar exatamente qual o percentual, mas é a maioria das nossas comunicações, WhatsApp. As suas vendas, quando você faz o lead, perguntas mais técnicas, né? Porque é legal explorar isso. Quando você traz o lead lá do anúncio do Instagram, você joga ele pro direct ou direto pro WhatsApp? Direto para o WhatsApp. Legal. Todas as No campanhas... meu business, a gente converte super pouco quando vai pro WhatsApp. A gente já fez muito teste, Hoje, sabe? o que converte pra mim é cair no direct do inbox ali, pau, vai direto no inbox. Eu, sinceramente, eu acho até mais interessante. Porque você não tira a pessoa da ferramenta. Exatamente. Só que você não consegue pôr 10 pessoas dentro do mesmo WhatsApp, dentro do mesmo Instagram. Exatamente. Vira uma bagunça, não tem gerenciamento dele. Exatamente. E também, se você for parar para pensar, pelo menos na minha opinião, o WhatsApp é uma ferramenta mais fácil de troca de mensagem do que o Instagram. Né? Então, o Instagram é o portfólio ali, você tá vendo. Então, você vai acabar direcionando essa pessoa para o WhatsApp uma hora ou outra. A gente agora tem direcionado mais, porque a gente está vendendo produtos de consultoria e aí na consultoria você não vende uma consultoria pelo direct. Não tem como. Você vai A ter... foto você vende pelo direct. Vende. Mas a consultoria não. Vende, a consultoria você precisa caminhar. Exatamente. Você falou a foto, porque como nós fizemos fotos do parto e tudo mais, e foi tudo pelo direct. Porque daí você tá vendo ali todas as fotos da pessoa, você já tá ali, você acaba fechando, depois só finaliza pelo WhatsApp. Exato. Não, mas aí manda o portfólio pelo WhatsApp. Tá no Instagram já o portfólio, mano. O cara muda de página ali, ele já vê. Então não precisa, né? Se você tendo um bom roteirinho comercial ali, você fecha. O que eu faço muito hoje é enviar link. Então, por exemplo, o paciente está com dúvida... A galera clica? Sim, por exemplo, o paciente está com dúvida se desgasta o dente ou não para fazer lente de contato. É óbvio que você vai dar uma explicação, mas você fala assim, olha, nesse link tem um vídeo que eu te explico de uma forma mais detalhada. Você fala nos vídeos? Falo nos vídeos. É você que fala nos vídeos? Nos vídeos eu falo. Legal, cara. E para por exemplo, lead. Mandou o lead lá, ele tá com uma dúvida um pouco mais técnica.
ou eu ou algum dentista da equipe grava um áudio ali já explicando essa dúvida técnica. Vocês mesmos gravam um áudio. Porque tem paciente Traz que... humanização pro processo. E né? tem paciente que tem uma dúvida técnica. É claro que a intenção não é ficar tirando dúvida técnica via WhatsApp, mas tem Claro, paciente que mas exige, tem aí ali você que precisa. tem, né? Exatamente, você precisa. Nessa história de atender por direct, muitas vezes, como é que eu vou saber que não é uma fraude? Aí a gente faz um vídeo comigo. Oi, tudo bem? Não é uma fraude. Exatamente. Sou eu mesmo, né? É. Ai, obrigado. 100% fecha, fica super feliz e se sente super... Então, assim, resumindo muito do que a gente falou, é entender a necessidade de cada cliente. Tem cliente que vai falar bem com o robô, tem cliente que não vai. Tem cliente que gosta de ser atendido pelo direct, tem cliente que quer ser atendido pelo WhatsApp. Tem cliente que quer te ligar, tem cliente que quer fazer reunião presencial. Adapte-se à necessidade do cliente. Óbvio, se você tem uma operação que atende 1000 pessoas por dia, recebe 1000 contatos, você não consegue falar com 1000 contatos. Mas o cliente entende quando você explica para ele, olha, a gente recebe 1000 telefonemas por dia, não tem como o Dr. Silvio atender você. Por exemplo, eu não posso falar com ele, mas alguém da minha equipe precisa falar com ele com a mesma filosofia de atender a necessidade dele. Isso foi uma virada de chave que eu dei na minha vida muito grande. Eu sempre me relaciono com qualquer pessoa e eu sempre penso, como eu vou suprir uma necessidade dessa pessoa? É isso. Esse é o segredo do sucesso, porque as pessoas, sempre que você vai se relacionar com alguém, você tem que criar um cenário onde a pessoa fica sua dependente. Você entrega mais do que ela está esperando. Então, ela perder você é muito pior do que você perder ela. Exato. É uma filosofia que eu tenho. E essa filosofia é muito importante porque o que você falou, você fideliza a pessoa. Porque ela sabe que encontrar um profissional que tem essas características, essa filosofia, é raro. Quanto do seu tempo, hoje, você investe em treinar a sua equipe? Boa pergunta. Quanto do meu tempo? Nós temos uma reunião semanal com toda a equipe, segunda-feira pela manhã. Então a gente já começa a semana ali, como que diz, numa energia diferente, né? Tá bom. E depois eu tenho, no mínimo, se juntar todas as reuniões, mais um dia de reunião durante a semana. Por exemplo, quinta-feira não tem atendimento, são só reuniões. E dentre essas reuniões são treinamento de equipe. Então, isso toda quinta. Então, por exemplo, quinta-feira eu tenho já toda a minha sequência de reuniões. Então, reunião do setor de venda, reunião da social media, gravar conteúdo, reunião com os responsáveis técnicos das unidades das Oral faz. Então, é todo um dia preenchido de reunião e aí você tem os treinamentos. Fora isso, eu tenho um incentivo muito grande a treinamento lá dentro da clínica, por exemplo, de um setor para o outro. Então, vamos supor, de um setor para o outro, não, de um colaborador para o outro. Eu tenho uma transferência de conhecimento. Eu tenho uma vendedora que performa melhor. Você tem que ensinar a que está do lado o que você está fazendo. E a que está do lado tem que ter humildade para ficar te olhando e aprender. Um exemplo que eu faço de treinamento lá dentro da clínica. Antigamente eu contratava alguém para tapar um buraco. Hoje eu contrato para ser treinado e acrescentar. Então, a pessoa que ela é contratada na clínica, ela não chega e atende. Ela não chega e faz nada. Ela fica primeiro só olhando e depois ela começa a parte do treinamento, onde ela vai ver e ela vai começar a fazer um pouquinho, depois ela faz mais um pouquinho e aí sim, depois que ela estiver apta para realizar o procedimento. Isso fica um custo maior de início, porém a longo prazo você tem uma lucratividade muito maior em cima desse colaborador. E cara, o que você falou sobre que o seu colaborador atenda com a mesma filosofia que você, isso só é possível quando você dá esse tempo para ele entender qual é a filosofia da empresa, para ele não chegar chegando e fazer do jeitão dele. Tem que fazer do jeitão da empresa. Esse é o maior desafio também que tem, sabe? Tipo, a cultura da empresa. Você criar uma cultura. E odontologia não se faz. Assim, não hoje se fala em dia, sobre isso. As franquias ainda, porque não são dominadas por dentistas, né? São empresários, ainda tem. Mas, por exemplo, você pega um dentista, assim como eu sou, tipo, comecei com um negócio pequeno e cresci. Você não fala em cultura de empresa dentro de uma clínica odontológica. Você tem lá o dentista que é o centro das atenções, a pessoa que sabe tudo ali e as pessoas que estão ali para servir ele.
Quando você cria uma cultura, o que você começa a criar dentro da sua clínica? Você faz com que cada colaborador seja um empreendedor no seu setor. E eles sabem exatamente como eles precisam se portar. Então, quando o cliente passa comigo, passa com a recepção, passa com a venda, ele não sente diferença, porque todo mundo fala a mesma língua, todo mundo está dentro da mesma cultura. O profissional que não se enquadra naquela cultura, ele mesmo é demitido, ele se demite. Não é que ele fala, vou pedir as coisas, mas ele começa a perceber que aquele ambiente não é o ambiente dele. E está tudo certo. E a gente finaliza ali. Tanto é que eu não tenho problema nenhum com demissão de colaborador. O colaborador, quando ele é demitido, ele sabe exatamente o motivo que ele foi demitido. A pessoa fala, mas o pessoal ela se sentiu surpresa, então você fez uma má gestão. Exatamente. Se ela se sentiu surpresa a ser demitida, foi má gestão. Fez uma má gestão. Você não se comunicou, você não deu feedback correto e você não deixou claro as regras do jogo dentro da sua empresa. Exato. E isso é cultura. Isso é cultura. Silvio, a gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma dica para o jovem dentista que está começando aí nos seus primeiros 5 anos de profissão. O que você daria de dica para esse profissional hoje que quer ter um business maior, que quer prover um serviço melhor e que já vem com essa filosofia empresarial, que no final somos empresas, todos nós, profissionais liberais, são empresas. Que dica que você pode dar ou que dicas que você pode dar para esse profissional? Perfeito. A primeira dica que eu posso dar para quem está iniciando na odontologia é aprender. Então, por exemplo, aprenda a fazer pelo menos uma coisa muito bem feita. Se você quer ser um implantodontista, aprenda a ser um implantodontista perfeito, entre aspas, né? Dê o seu melhor para aquela área. Não queira sair fazendo tudo, porque você não vai conseguir ser um profissional referência naquilo. E a segunda dica é aprenda a mostrar o seu trabalho. Aprenda a se posicionar. Então, use as ferramentas, as tecnologias, use as redes sociais, sempre com a verdade, mas aprenda a se posicionar. Então, você vai... Porque a odontologia é muito prático. Não tem como você se posicionar muito nas redes sociais no início, você não tem entrega. É óbvio, as duas coisas precisam caminhar junto. Você vai se posicionar desde o início, mas você precisa entregar o que você está falando. Então, as duas coisas vão junto. Aprenda a executar da melhor maneira possível e aprenda a se comunicar com o seu público da melhor maneira possível. Isso é ouro. Isso é ouro. Aí você amarra as duas pontas. Silvio, super obrigado. Eu obrigado que te agradeço. demais pela tua presença aqui. Você hoje acho que deu uma aula de gestão. Fico feliz. Pro segmento de saúde. Tomara que muitas pessoas assistam esse episódio e se inspirem nessa trajetória que certamente teremos clínicas melhores e estabelecimentos melhores, porque a capacitação de gestão é muito importante na profissão. Uma pena que vocês não aprendem isso na faculdade. Exatamente. Deveria ser obrigatório hoje em dia. Com certeza. Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Qual que é o teu Instagram para quem não te conhece? Perfeito. Eu te agradeço imensamente pelo convite, agradeço também as pessoas que vão nos ver. O meu Instagram é Silvio Simeone, né? Então, @Silvio Simeone. O primeiro I é com Y, então é Silvio com Y, Simeone, tudo com I. Maravilha. Pessoal, sigam, acompanhem e aguardem o próximo Rodricast. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vejo vocês na próxima.